Olá pessoal, vou falar do nosso modelo MCPAD, o modelo para captura, processamento e análise de desfechos. É um modelo que tem o objetivo de garantir a evolução da capacidade de uma organização de saúde rumo à competência em desfechos, que é uma competência centralíssima na agenda da chamada saúde com base em valor, que é aquele futuro para o qual caminha a saúde. Vou explicar nesse vídeo o que é a essência do nosso modelo. Muito bem, a história do interesse pelo modelo se acelerou recentemente com dois artigos que eu escrevi no LinkedIn, nos primeiros dias de janeiro de 2022. Eu recomendo que você leia os dois, porque isso dá a base para que você entenda o que vem por aí. Na sequência desses artigos, que não tratam do nosso modelo especificamente, mas do cenário da saúde no Brasil, eu mostrei que a ideia de produzir bons desfechos para o usuário, ela é uma ideia que, para se concretizar, ela precisa considerar a organização que vai gerar esses desfechos. Essa organização não é um hospital, ou uma clínica, ou uma estrutura de prestação de serviços convencionais. A organização que cria valor para usuários de saúde é a linha de cuidado. Linha de cuidado é a sequência, o encadeamento das atividades que devem ser realizadas por diferentes profissionais, especialistas, médicos ou não médicos, no tratamento de um paciente que apresente uma certa condição de saúde. Qualquer condição médica que a gente possa imaginar, inclusive atividades que não são condições médicas, mas atividades tipo atenção primária à saúde, pode ser representada, e é no nosso modelo, no modelo de captura, processamento e análise de desfechos, como uma sequência cujos blocos principais, os blocos macro, estão registrados aí. O paciente entra através de um diagnóstico, então tem um registro de informações que chamamos de logística de entrada do paciente, ele sofre alguma intervenção, pode ser uma cirurgia, pode não ser, pode ser um tratamento quimioterápico, pode ser o que for. Ele, pós a intervenção, ou ao longo da sua sequência, ele tem seus registros também anotados, fica registrado no sistema, que indicam como é que ele está em termos de desfechos e outros dados, e depois é feito um monitoramento contínuo no tempo desse paciente, de acordo com a condição médica que ele apresente. Então, repara que essa é a unidade básica. Isso é que tem que ser gerenciado, né? Temos que montar essa organização, chamada linha de cuidado integrado, desde o início. E é esta organização que a gente gerencia. Como é que a gente gerencia? Por meio de indicadores que vão demonstrar a evolução da capacidade de cada linha de cuidado específica ao longo do tempo. Esses indicadores vêm de 8 áreas. Essas áreas estão representadas nessa coluna da esquerda, aqui onde eu estou passando o mouse. São indicadores que têm a ver com a gestão estratégica da linha, a atividade de VBHC, de coleta de desfecho, de processamento de desfecho, tem que ser estratégica para a organização. Se não for, não é bom nem começar. As pessoas dessa linha, os médicos, o pessoal de apoio que vai participar, eles têm que se ver como linha de serviço, não como profissionais individuais, cada um fazendo a sua coisinha lá na sua caixinha e não garantindo a integração do cuidado do paciente. O conhecimento da linha de cuidado tem que ser monitorado ao longo do tempo, a tecnologia utilizada, a gestão dos relacionamentos das pessoas da linha entre si e da linha de cuidado com o paciente, que é o objeto do trabalho da linha. Como é que eu vou capturar dados periodicamente desse paciente, informações sobre a qualidade de vida dele e dar feedback para que a linha de serviço, então a linha de cuidado,
aprenda, né? Altere suas práticas no sentido de ir buscando progresso, evolução na qualidade dos desfechos que gera. Então, os processos de desempenho da linha têm que ser monitorados, a gestão do conhecimento da linha, os riscos, a gente tem riscos ao fazer, tem que considerar, por exemplo, a compliance, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós estaremos capturando dados de cliente, utilizando dados de cliente, então isso é algo que precisa ser bem estruturado de início. E lá, quando tudo está no lugar, então nós vamos ter, depois de algum tempo, não no início, nunca ninguém tem informação sobre desfecho no início. O desfecho é o que sai do sistema de gestão, não é o que entra. Então começar já pegando algum tipo de diretriz, um standard set, como se chama, e indo lá para medir, mede aqui, mede ali, sem ter a organização organizada, vai dar errado. É praticamente certo que dá errado. Nós temos um teorema interno aqui, né, uma espécie, uma diretriz que a gente brinca dizendo, nosso teorema é o seguinte, uma linha de cuidado que tenha gestão terá sempre melhores desfechos, produzirá sempre melhores desfechos do que uma que não tenha. Tá? Porque a gestão impede a incompetência de se instaurar. A gestão é uma disciplina cujo único objetivo é produzir, é transformar conhecimento em resultado. No caso da saúde com base em valor, isso só pode se dar através de times, através de linhas de cuidado integrado. Então você já entendeu essa ideia, nós vamos elaborar um pouquinho mais. Então, em cima dessa ideia geral, desse princípio, dessa base da qual a gente parte, desse postulado de que sem gestão não vai, nós construímos o Scorecard MACPAD. O que é isso? É um mapa que mostra como as coisas devem se interligar numa linha de cuidado, da gestão de uma linha de cuidado, as várias atividades são interdependentes, para que bons desfechos surjam. Então é um processo que se desdobra, obviamente, ao longo do tempo, tipicamente um tempo de 5 anos, tá? Para uma empresa estabelecida, para um hospital, por exemplo, que já venha operando há muito tempo, décadas já, grande parte dos grandes hospitais, e como é que ele vai então começar a construir esse processo de conhecimento que vai virar a competência desse hospital em gestão com base em valor. É um processo de construção de conhecimento, um processo que tem que ser gerenciado para isso. Então eu mostrei aí está o mapa estratégico da gestão do desfecho, os primeiros elementos dele, estou mostrando em primeiro lugar. Tudo tem que começar, que está esse 1 aqui, significa tudo começa, tudo, com a demonstração de um comprometimento efetivo das lideranças da organização com a agenda do valor. Se não houver isso, for alguma coisa que é delegada aí ao terceiro escalão de um hospital, tal, não vai rolar, é melhor não fazer. Tá? Então a gente vai buscar registros que evidenciem essa dedicação, esse comprometimento da agenda da saúde com base em valor. Havendo isso, nós vamos precisar desenvolver atividades relacionadas à captura de desfecho, captura, processamento e análise, MACPAD, de desfecho, que é o objeto do nosso modelo. Nós não consideramos no momento, no nosso modelo, no primeiro estágio, estágio de desenvolvimento, o outro lado que é importantíssimo para a saúde com base em valor, que é o lado dos custos. Se eu não gerenciar os custos da linha de cuidado, isso é, das atividades que eu tenho que desempenhar para entregar os bons desfechos, eu não vou conseguir estabelecer preços. Os preços que o mercado vai me pagar são dependentes dos custos que eu tenho. Esse preço vai ter que cobrir meu custo. Eu não vou tratar disso nesse momento, o modelo não trata, e nós vamos ficar concentrados no que fazer para conseguir esses bons desfechos, que é a outra perna, né? E na nossa avaliação é a mais desafiadora, a mais difícil, a mais trabalhosa. Vocês vão ver que a dificuldade não é difícil, é muito trabalhoso. Gestão é uma atividade é uma disciplina que não tem muito charme, não é sexy, é uma coisa de disciplina.
de método. Os líderes da organização que estão dispostos a embarcar nessa aventura da saúde com base em valor devem ter isso em mente. Isso não é uma coisa assim relampejante, excitante, é disciplina, é método. É disso que nós estamos falando. Mas então repara que para a gente ter esses primeiros elementos montados, identificados, prontos para decolar, nós vamos precisar de então, ter indicadores de gestão estratégica, aqui onde estou passando o mouse, que indicam tudo aquilo que eu já falei. Indicadores que vão verificar o grau de envolvimento das lideranças, como é que da alta gestão da empresa, se a linha de cuidado, ela em si, tem um responsável claro, um coordenador, um líder, se não tem, precisa ter, se a linha de cuidado foi formalmente constituída, se os médicos e demais profissionais têm noção da importância do time, da identidade do time, coisas desse tipo. Eu sempre estou vendo que são vários indicadores. A questão da gestão estratégica, da gestão dos riscos também é fundamental. Um conjunto de indicadores que tratam de dimensões de risco variadas. Num primeiro momento, quando as empresas começam esse processo, que é um processo que se distribui no tempo, como eu já falei, o maior risco é a compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então tem que ser gerenciado. Riscos se gerenciam, né? Só mais lá na frente é que a gente vai precisar considerar os riscos da transição da empresa de saúde, que tipicamente é remunerada hoje por meio de um sistema que se chama de Fee for Service. As empresas ganham pelo que fazem. Vamos ter que gerenciar a transição, linha de cuidado por linha de cuidado, né, para um outro modelo de remuneração que é baseado em valor, que, portanto, em desfechos. Tá? Tem risco essa transição. A organização, afinal de contas, bem ou mal, vive do Fee for Service. Se a gente não fizer uma transição gerenciada para outras formas para remuneração com base em valor, ela corre um risco de não cobrir mais seus custos, né? Então, isso tudo é considerado no modelo, com a ressalva de que no início o importante não é esse risco de transição, porque nenhuma empresa que nós conheçamos estará em condições de propor a remuneração por valor como base fundamental da sua estratégia financeira, estratégia de mercado nos primeiros momentos. Só vai acontecer depois da competência em desfecho ter sido certificada lá na frente. Bom, mas para que os desfechos possam existir de qualidade, que eu possa divulgar, que eu possa medir, que eu possa auditar, muitas coisas têm que estar no lugar e fazem parte do sistema de gestão MACPAD, do scorecard MACPAD, que é o sistema que embute os indicadores sobre todas essas coisas que eu estou mostrando. Tem que haver gestão de relacionamento especificada por indicadores, métricas e indicadores de relacionamentos dentro da organização, dentro da linha de cuidado, com o paciente, eventualmente com o médico assistente, que é o médico que traz o paciente para o hospital para sofrer alguma intervenção. Tudo isso tem que estar muito bem colocado, porque senão não vai funcionar. Os pacientes, tipicamente, a experiência que a gente conhece, eles aceitam participar desse processo, que, como disse, vai implicar interação contínua com ele, paciente, ao longo do tempo, para monitorar os indicadores de qualidade de vida dele, que são os desfechos. Se não tiver uma gestão esse processo, o paciente acaba ficando entediado e sai do programa. Ele não está vendo ganho naquilo. Toda hora alguém liga para saber ou interage através de um aplicativo. Eu nem vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas ele não vê ganho para aquilo. Então tem que haver a gestão do relacionamento, da comunicação dentro da linha de serviço, da linha de cuidado com a instituição que pertence e com o paciente, com seus médicos, etc. O processo, a gente tem que melhorar a maneira de ir fazendo as coisas, né? O desempenho dos processos ao longo do tempo. Tem que ter indicadores para isso, KPIs, né? Que a gente vai precisar identificar, medir, colocar tudo num sistema de gestão. Vai precisar de tecnologia, certamente. Não precisa pensar em um sistema muito sofisticado. Vamos começar pequeno, vamos começar rudimentar, vamos começar
não digo rudimentar, mas vamos começar artesanalmente até, se for o caso, e evoluir com o tempo. Nada de sair comprando grandes sistemas, fazendo investimento, não é isso. Mas a gente vai precisar ter, afinal de contas, um sistema de gestão digno desse nome à medida que a gente vai evoluindo. E isso só vai ser possível com a sistematização das coisas que a gente está fazendo num sistema. A gente chama de software da linha de cuidado. É uma espécie de ERP da linha de cuidado. Normalmente, os registros de prontuários eletrônicos ou de sistemas hospitalares não acomodam esse tipo de coisa. A gente vai ter que ir evoluindo nessa direção. E tudo se completa, ou é embasado, é sustentado pela gestão das pessoas, que tem que aprender individualmente e como time, e da gestão do conhecimento do time, da linha de cuidado. Volto a dizer, isso é fundamental, isso é um fundamento da saúde com base em valor. O que gera valor para pacientes não é o hospital. O hospital é um agregado. O que gera valor para o paciente é o resultado que ele obtém na sua condição médica. E esses resultados são o resultado do trabalho de linhas de cuidado específicas. Condição médica a condição médica. Então, aquela figura que eu mostrei lá atrás, aqueles 4 blocos que representam de uma maneira esquemática, macro, o processo básico de qualquer linha de serviço vem lá do Michael Porter. Quem olhar o livro dele, que é a referência fundamental em saúde com base em valor, vai ver ele falando de CDVC, Care Delivery Value Chain, a cadeia de valor do fornecimento do cuidado. É isso que a gente incorporou ao McPaty. Tá lá exatamente isso, como ele descreve. Todo mundo diz que lê esse livro aí, mas eu nunca vi ninguém tomar esse conceito, que é um fundamento, um primitivo, digamos assim, para qualquer atividade da saúde com base em valor. Eu nunca vi ninguém levar isso muito em consideração na montagem de seus sistemas. Então, tudo estando no lugar, aí sim, a gente vai poder garantir que os desfechos são precisos e acurados, tá? Mas os desfechos em si, eles vão poder ser tratados matematicamente, a gente vai poder fazer considerações sobre gestão de risco, vai poder divulgar para o mercado, depois de eles terem sido auditados, tá? Mas precisa de todas as outras coisas estarem no lugar, e esse é o objetivo dessa representação que eu estou mostrando aqui. Não é uma coisa só, isso vem com o tempo. Muito bem, então é um processo, é algo que se desdobra no tempo. Aqui é um esquema mostrando como nós consideramos essencialmente um processo que parte de um nível inicial e que as organizações de serviço não estão estruturadas para fazer as coisas, mas querem aprender, né? Se dispõem a virem a aprender. Essa coisa do processo de aprendizado é central no nosso modelo. Não adianta pegar um standard set do Leishon, lá, desses institutos que produzem regras para se medir desfecho, e sair medindo desfecho. Não vai ter significado, não vai ter sustentação. Não pode. É a gestão do processo que interessa. Então, no início, o processo é não estruturado. À medida que a gente evolui no tempo, tipicamente cada degrauzinho desse aqui demora 1 ano, mais ou menos. É típico, tá? De organizações. Para startups, health techs, é menos, porque elas não têm memória a preservar. Geralmente, elas já são linhas de serviço, né? Tá bom? Mas isso nós não vamos entrar em consideração agora. Nos primeiros anos, a ênfase do modelo do scorecard é na gestão, na governança do sistema. Como é que estão? Não é na medida da qualidade do desfecho, claro que a gente mede o desfecho, mas a ênfase é em garantir que a base para os bons desfechos, que já estarão sendo medidos, ela é sólida. Tá? E a partir daí sim, à medida que a gente evolui, é que a gente vai cada vez mais prestando mais atenção no processamento do desfecho em termos estatísticos, para podermos chegar para o mercado e dizer que aqueles desfechos são assim assados, têm tal ou qual nível de qualidade, de excelência. Então, esse processo de adquirir capacidade, e já estamos terminando aqui, ele é dividido em algumas etapas. No início, as organizações que se interessam, elas estão fazendo algumas coisas, às vezes só tem a intenção de começar, não importa. A gente faz um
assessment, que eu estou mostrando aqui nessa figurinha. Isso é a ferramenta central do nosso trabalho, aquela que dispara as iniciativas dentro da organização. O que é o assessment? O que é a plataforma MacPad de avaliação de impacto em desfecho? É um questionário, na verdade, um survey que a gente construiu com muito cuidado, que embute uma inteligência, um questionário que a pessoa responde, eu mando para quem quiser, é tudo gratuito, não tem custo nenhum, para os responsáveis pela organização avaliarem a sua situação atual numa série de quesitos. São 50 perguntas no momento que tratam de todos aqueles indicadores que eu mostrei nas telas anteriores, distribuídos pelas áreas de capacidade, e ele vai dando notas como é que ele está. É muito difícil, nós nunca encontramos uma organização que logo no início tenha um score, que é o resultado do processamento do questionário. Sai um número que tem um score alto. Normalmente vai sair um resultado do processamento que indica que a empresa tem muita coisa a fazer. Mas não tem problema. A partir daí, se ele se engaja no processo segundo nossa metodologia, ele começa a fazer esforços, progressos sistemáticos e gerar resultados, ainda incipientes, num primeiro ano, vamos dizer assim, mas ele já poderá pleitear um primeiro nível de certificação nesse primeiro ano, que é o que a gente chama de certificação T. A certificação T apenas indica que ele está em busca de transparência em desfechos. T de transparência. Ele não pode ainda afirmar que já chegou lá. É um processo, blá, blá, blá. Não preciso ficar repetindo isso. Mas ele já está agindo. O score dele já vai começar a refletir que ele está melhor do que estava antes de começar. E aí, daí para frente, ele vai implantando rotinas com calma, progressivamente, de modo aí podendo demonstrar que já é uma empresa dedicada a desfecho. O T significa, é uma empresa que busca transparência. O D significa, eu sou uma empresa de desfecho. Essa empresa é a linha de cuidado, volto a dizer sempre, tá? Então, ela já é, apesar de ainda não estar divulgando para o mercado, usando para propor novos critérios de remuneração, nada disso. Só mais lá na frente, tipicamente no 3º para 4º ano, uma empresa estabelecida hoje vai poder dizer que ela é transparente em desfecho. Quando ela é transparente em desfecho, significa que ela já tem uma coleção de desfechos significativamente estatística, em termos estatísticos, né, significante em termos estatísticos, mandou auditar esses desfechos, mandou auditar o processo que levou a isso e já pode divulgar. Essa já é uma empresa TD, é o ápice da nossa escala, tá? Uma empresa transparente em desfecho. E não é ela que está dizendo, é uma instituição externa, que também não somos nós. São empresas que nós Inovatrix, os construtores do modelo, empresas que nós credenciamos, né, acreditamos, treinamos para poderem fazer esse trabalho. Não podemos ser nós, porque nós criamos o modelo. Não fica bem, seria um tremendo conflito de interesse. Essas empresas são empresas importantes, empresas globais, de competência reconhecida, e outras que estão trabalhando conosco para se acreditarem nesse processo. Então, hoje nós já temos o Bureau Veritas, por exemplo, a Deloitte, por exemplo, a KPMG, todas já treinaram conosco, já foram acreditadas conosco para fazer esse trabalho que eu estou descrevendo para vocês. Como é que funciona a coisa? Então, o primeiro passo, a gente manda o nosso questionário para quem pedir, repito, é gratuito, são as 50 perguntas, é o questionário de avaliação, de assessment, né, que embute uns algoritmozinhos que vão indicar o score. A gente dá pesos àquelas perguntas, são coisas internas do sistema, e a partir desses pesos a gente vai gerar um número que vai indicar a capacidade da empresa naquele momento com relação a desfecho. Então, é assim que é. Basta pedir e a gente manda esse questionário. De posse do questionário, a gente processa o questionário internamente e dá um feedback a partir do score que a empresa obtiver. Tá? Olha, a análise da sua situação demonstrou que você precisa fazer isso, fazer aquilo, para poder se qualificar no processo de excelência em desfecho.
A gente sugere o que deve ser feito, a sequência em que deve ser feito, as prioridades que devem ser seguidas. Repito que isso aí não tem custo, tá? É importante, porque senão, quanto vai custar? Não custa nada. É só mandar, pedir que a gente manda, a pessoa faz. Eu mesmo participo pessoalmente digamos assim, do processo de diagnóstico e da formulação dos feedbacks que tem que ser dados ao cliente. E aí, ao longo do tempo, aliás, já é possível comparar o resultado de cada empresa que participa desse processo conosco com os dos seus pares. É óbvio que a gente não identifica as empresas, a gente identifica a sua empresa e mostra num gráfico genérico como é que ela está em comparação com outras da mesma categoria. Se for empresa mantenedora, se for um hospital que já existe há muito tempo, a gente vai compará-lo com outros hospitais. Se for startups, a gente compara com outras startups que estão no mesmo caminho, se é que existem na amostra. Nossa amostra, por enquanto, ainda não permite considerar, a gente afirmar que tem um grande universo de startups. Temos startups e temos empresas já estabelecidas, não startups, também no processo. Mas isso aí a gente vai digamos assim, tornar mais legítimo as afirmações à medida, obviamente, que a nossa própria experiência melhora. Então, de posse disso, recebe-se instrução, faz isso, faz aquilo, boa sorte, manda brasa. Tá? E aí começa o processo ao longo do tempo. Então, como é que funciona? A gente manda o questionário para quem pede, faz a avaliação, um termozinho muito simples de confidencialidade que a gente assina, a gente se compromete a não divulgar os dados da empresa, pede que a empresa não divulgue também as informações que a gente está dando. A gente, então, vocês recebem as recomendações enviadas por mim mesmo, eu que faço esse trabalho, tenho uma equipe que me assessora aqui, mas quem assina lá, uma coisa sempre muito simples, não fica pensando que são páginas e páginas de relatório, não. É uma página. Olha, a sequência que você deve seguir é essa, assim, assim, acabou. Até aí, eu tenho que frisar, não há custos envolvidos, tá? Agora, se a empresa, após receber nossas recomendações, achar que precisa de ajuda para implantar, então, como nós não acreditamos em processos clássicos de consultoria, encher a empresa de consultor para fazer isso, para aquilo, nós não fazemos isso, nós temos um processo que é on the job, isso é, nós aqui na Inevatrix, por meu intermédio, a gente faz reuniões quinzenais com a empresa para acompanhar e orientar o progresso que ela vai estar fazendo, se ela quiser fazer conosco. Não é orientação à distância, é remoto, é on the job. Quem faz as coisas acontecerem em empresas não são consultores. O consultor pode orientar, é o que a gente está se propondo a fazer. São geralmente reuniões quinzenais, geralmente não, são reuniões quinzenais de 1h30, pode passar, nunca é menos, mas 1h30 a cada 15 dias, em que a gente vai avaliar e orientar, reorientar o progresso do time. Quem constrói as soluções é o time, não é o consultor. Então é assim, tá? Se vocês se interessarem, falem conosco, isso aí explica o que eu tenho escrito, não dá para ficar escrevendo essas coisas todas, acaba ficando muito chato de ler e tal, então por isso resolvi gravar esse vídeo. Então você pode entrar em contato comigo por meio desse e-mail que está aí, através do inbox, de preferência o inbox do LinkedIn, que é o meio, né, que eu utilizo mais para escrever, para publicar minhas coisas. Quero agradecer a todos, muito obrigado, estou à disposição, então até a próxima. Grande abraço.